Fala, amada igreja, capaz do Senhor. Deus seja louvado por mais um culto, mais uma noite na presença do Senhor, podendo ouvir a palavra de Deus, né, irmãos? Vamos estar fazendo uma oração, intercedendo para que essa palavra venha do alto, que não seja a irmã Adriana, mas sim o poder do Espírito Santo falando com a amada igreja. Porque a irmã Adriana é falha, é pecadora, mas o Senhor que fala, né? Pela misericórdia dele, que ele venha falar conosco através da minha vida. Que eu sou falha, mas o Senhor é poderoso. Então que essa palavra seja o Espírito Santo falando na vida dos irmãos e que venha dar fruto no coração dos irmãos, amém? Pai querido, Pai de amor, obrigado, Senhor Jesus, por mais uma noite, a gente poder estar cultuando a Ti, Senhor, ouvindo a Tua voz, escutando o Teu querer, Senhor Jesus. Fala comigo, fala com a Tua igreja, Senhor, ministra nos nossos corações, que não seja o meu falar, o meu pensar, o meu agir, Senhor, mas sim que seja a Tua luz, que seja a Tua vontade, que seja o Teu querer, Senhor. Põe as Suas mãos aqui, ó Pai. Ministra, Senhor Jesus, sobre a vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. Santo Tu és. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, nessa noite o Senhor tocou no meu coração para a gente estar falando que o nosso Senhor, Ele é um Deus de provisão. Que a gente venha parar nessa noite e pensar quantas coisas Deus já proveu. Deus nos proveu o alimento, Deus proveu o nosso emprego, Deus proveu uma família, Deus provê amigos, Deus provê tantas coisas pra gente, né, irmãos? Ele é um Deus de provisão. Às vezes eu creio que todos os irmãos já passou por isso, de estar numa situação e falar, nossa, e agora não tem mais saída. E o Deus de provisão chegou na hora ali, ó, no último minuto e entrou com a providência dele. E é uma alegria muito grande, né, quando a gente vê esse agir de Deus na nossa vida. Quando a gente vê que Deus provê aquilo que a gente necessita, aquilo que naquele momento é muito importante pra gente. Mas eu quero falar, irmãos, que a provisão mais linda que o Senhor fez, a provisão mais importante que o Senhor fez para nós nessa vida, foi a morte de Jesus na cruz, porque através da morte de Jesus na cruz, o Senhor proveu a salvação para nós, né? Nós somos salvos porque o Senhor proveu o Cordeiro, que foi o Filho dele, naquela cruz do Calvário. Então, assim, a maior provisão que a gente já teve foi a salvação. Porque nós era perdidos, nós estávamos numa situação, num pecado. Nós somos muito, muito falhos, cheio de rapina, de defeito. E o Senhor viu nós dessa forma, viu que nós não ia ter salvação e Ele teve misericórdia e proveu o Cordeiro e proveu a salvação para aqueles que creem. Se você crê que Jesus é seu único suficiente Salvador, pode ter certeza que a salvação entrou na tua casa e na tua vida. E esse Deus de provisão, irmãos, nessa noite está falando com a gente, para que a gente não venha duvidar, que a gente não venha duvidar desse Deus de provisão. Independente daquilo que você esteja passando hoje, independente da situação que você se encontra, Deus provê. Deus proveu na minha vida e Deus vai prover na sua vida. Todos os dias, a gente às vezes se para com uma situação e precisa de uma providência do Senhor, precisa de um agir do Deus vivo na nossa vida, porque a gente vive dependente dele, né? Se não fosse a provisão dele, se não fosse a mão dele estendida para nós já estávamos consumidos, né, irmãos?
E a palavra que eu vou trazer está em Salmo 78. Eu vou ler do versículo 14 até o versículo 33. De dia os guiou com uma nuvem, e toda noite com um clarão de fogo. Fendeu as penhas no deserto e deu-lhe de beber como de grande abismo. Fez sair fontes da rocha e fez correr as águas como rios. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus no seu coração, pedindo carne para satisfazerem o seu apetite. E falaram contra Deus e disseram: poderá Deus porventura preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha e as águas correram dela. Rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão ou preparar carne para o seu povo? Pelo que o Senhor os ouviu e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó. E furor também subiu contra Israel, porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Posto que tivessem mandado as altas nuvens, e tivesse aberto as portas do céu, e fizesse chover sobre eles o maná para comerem, e lhes tivessem dado do trigo do céu, cada um comeu o pão dos poderosos, e lhes mandou comida com abundância. Fez soprar o vento do oriente no céu, e trouxe o sul com a sua força. E choveu sobre eles carne como pó, e aves de asa como areia do mar. E as fez cair no meio do seu arraial, ao redor de suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois lhes satisfez o desejo. Não refrearam o seu apetite. Ainda lhes estava a comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles e o matou, os mais fortes deles, e feriu os escolhidos de Israel. Com tudo isto, ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas, pelo que consumiu os seus dias na vaidade e os seus anos na angústia. Irmãos, o que eu quero falar com essa palavra? Que muitas vezes a gente vê Deus prover. Muitas vezes a gente vê o Senhor agir. Mas a gente para às vezes com uma situação e duvida da provisão do Senhor. Será que... Deus já proveu, né? Deus já proveu, mas será que Ele vai prover de novo? Irmão, eu quero dizer que se nós estivermos pensando dessa forma, que Deus venha nos perdoar e que a gente venha falar: o meu Deus é um Deus de provisão. Ele proveu lá atrás para mim e vai prover de novo. Que a gente não venha ter esse coração, irmão, de ver o Senhor prover pra gente e a gente lá na frente duvidar, achar que o Senhor não vai prover mais. Se o Senhor prometeu que vai prover, Ele vai prover. Não limita o poder de Deus na nossa vida. Nosso Deus, Ele provê qualquer situação.
Irmão, não sei qual é a provisão que você está precisando, mas não limite o poder de Deus. Ele é um Deus de provisão. Ele é um Deus que abriu o mar. Ele é um Deus que desceu o maná do céu. Ele é um Deus que proveu uma família para mim. Eu necessitava de uma família e o Senhor proveu uma família para mim. O Senhor proveu o meu alimento de todo dia. O Senhor proveu um marido na posição que o Senhor quer. Eu quero falar nessa noite, irmão. Qual é a área que você precisa de uma provisão? É no emprego? Creia. Não seja como o povo foi, que viu o Senhor prover e na hora que eles precisavam de algo de novo, eles duvidaram. Irmãos, que a gente não venha duvidar, que a gente venha confiar no nosso Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus fiel. Ele é um Deus que provê todas as nossas necessidades, irmãos. Se você precisa de um emprego, se você está com o coração angustiado, achando que não tem saída para você, toma posse, irmão. Fala, o meu Deus, o Deus que eu sirvo, Ele sabe do que eu preciso. E Ele vai abrir essa porta para mim. Se você precisa de um alimento, Deus vai abrir essa porta para você. Se você precisa que Deus provê um médico para você, Ele vai prover esse médico. Se você precisa que Deus provê um valor financeiro na sua mão, o Senhor vai enviar. Ele vai prover esse dinheiro, porque o Senhor sabe das nossas necessidades, o Senhor sabe daquilo que a gente precisa, e no momento certo Ele entra com a salvação, Ele entra com a provisão. Irmãos, não vamos duvidar, porque quando nós duvidamos do agir de Deus em alguma situação, a gente está duvidando do poder dEle, a gente está duvidando que Ele nos salvou, a gente está duvidando que Ele nos tirou do deserto, a gente estava no pecado, irmãos. A gente estava lá preso no Egito, no pecado. E o nosso Deus nos buscou. Nosso Deus poderoso nos tirou do Egito. Irmãos, e Ele vai nos prover a nossa necessidade. Não vamos entristecer nosso coração. Não vamos pôr limite na provisão que o Senhor tem para nós. Creia. Se o Senhor está falando que vai dar para você aquilo que você está clamando, irmão, creia, busca a face do Senhor, ora, jejua, para que você venha aguardar o tempo do Senhor sem murmurar, sem pensar que Ele não vai prover. Porque quando nós duvidamos do nosso Deus, a gente corre risco de perder a nossa salvação, a gente corre risco de retroceder para o pecado, para a escravidão, irmãos. Que a gente não venha correr esse risco, mas que a gente venha falar, não, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, vai entrar com a provisão que eu preciso nessa noite. O Senhor vai agir em meu favor. Ele começar a lembrar as provisões que Ele já fez na tua vida. Pare e pensa o que Ele já proveu. Igual eu falei, o principal que Ele proveu pra gente, irmãos, foi Jesus morto na cruz para nossa salvação. E Ele ressuscitou para a glória de Deus. E Ele vai vir buscar a tua igreja. Então, irmãos, essa foi a maior provisão. A maior provisão, a nossa salvação. Mas o Senhor sabe que a gente tem um tempo nessa terra. E o tempo que nós passarmos nessa terra, a gente precisa de alimento, a gente precisa de emprego, a gente precisa de lugar para morar, a gente precisa de um médico para cuidar da nossa saúde. E Ele provê, irmão. Ele provê todas as nossas necessidades. Creia nessa noite, irmão, que a provisão do Senhor está entrando na minha casa e na tua casa. Creia nessa noite que o agir do Senhor está na tua vida e na minha vida, irmãos. Em nome de Jesus. Vamos continuar lendo aqui, ó, no versículo 34. Pondo-os ele à morte, então o procuravam e voltavam, e de madrugada buscavam a Deus. E lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo seu Redentor. Todavia lisonjeavam-no
com a boca e com a língua lhe mentiam, porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiel ao seu conserto. Mas ele que é misericordioso, perdoador, a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes desviou deles a sua cólera e não deixou despertar toda a sua ira, porque se lembrou de que eram carne, um vento que passa e não volta. Quantas vezes o provocaram no deserto e o ofenderam na solidão, voltaram atrás e tentaram a Deus e duvidaram do Santo de Israel. Não se lembraram do poder da sua mão, nem do dia em que os livrou da adversidade. Irmãos, aqui está falando que o nosso Deus poderoso, quantas vezes ele não desvia a ira dele de nós, porque sabe que nós somos pecador, que nós somos falhos, mas se nós dobrarmos, se nós se humilhar e falar: Senhor, me perdoa, Pai, pelas vezes que eu duvidei, me perdoa pelas vezes que eu não criei, Senhor, me perdoa pelas vezes que eu achei que o Senhor não ia fazer o melhor, mas eu nesse momento me ponho na posição de que o Senhor vai prover o que eu preciso, que eu vou a partir de hoje crer, Senhor. Começa a me ajudar. A gente tem que pedir para o Senhor nos ajudar, para o Espírito Santo Consolador visitar o nosso coração e nos dar força para caminhar, para saber que o nosso Deus é um Deus de provisão, um Deus que entra com a provisão naquilo que eu e meu irmão precisam, Senhor. E a gente venha nessa noite aprender com os nossos irmãozinhos de tantos anos lá atrás, que tiveram essa experiência, que eles viram as maravilhas do Senhor, mas chegou uma hora eles duvidaram. Que a gente venha tirar a dúvida e que a gente venha colocar a certeza que o nosso Deus é um Deus de provisão. O nosso Deus é um Deus que age em qualquer situação, irmãos. Nosso Deus sabe o que é melhor, mesmo sem entender, mesmo sem a gente não tá vendo saída, vamos confiar. Vamos falar para o Senhor: Senhor, tá difícil, eu não tô entendendo, mas o que eu quero, Senhor, é conseguir confiar em Ti, para que eu venha crer e que a provisão do Senhor venha entrar na minha vida. Irmãos, essa é a palavra que o Senhor tocou no meu coração, que essa palavra venha falar com a amada igreja, que o Senhor venha verdadeiramente entrar com a provisão naquilo que vocês precisam. Eu não sei a necessidade de cada irmão, mas o meu Deus sabe a minha necessidade e a tua necessidade. E a gente crê que Ele entra com a provisão na minha casa nessa noite e na tua casa. Irmãos, não limita o poder de Deus. Se Ele falou que vai trazer nas tuas mãos, confia que Ele vai trazer. E o presente de Deus sempre é melhor, sempre é mais do que nós imaginamos. Que os irmãos venham ficar na paz do Senhor, que essa palavra venha falar com os irmãos grandemente. Vou estar fazendo uma oração para estar encerrando. Pai de amor, Pai querido, obrigado, Senhor, por essa palavra, obrigado por esse momento, por essa comunhão com meus irmãos, Senhor. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque Tu és um Deus que provê a minha necessidade e a necessidade dos meus irmãos, Pai. Visita, Senhor, a nossa igreja, Senhor Jesus. Pai, nós estamos orando e profetizando, Senhor, e aguardando o templo novo, Senhor. Provê, Senhor, esse templo para nós. Traga na nossa mão, Senhor Jesus. Nós confiamos em Ti, Senhor.
Pai, visita, Senhor, a nossa pastora Liette, Senhor. Entra, Senhor, no lar dela, Senhor. Coloca a tua paz, coloca a tua sabedoria, Senhor, como o Senhor tem sempre feito com ela, Pai. Que ela se sinta agora, Senhor, abraçada por ti, Senhor, porque o Senhor é com ela. Onde ela estiver, ela não está só, porque o Senhor está com ela. O Senhor abraça, o Senhor consola. E eu creio que o Senhor está cuidando, Senhor, da nossa pastora amada. O Senhor está abraçando ela e consolando, Senhor. Aonde a nossa mão não alcança, Senhor, a tua mão alcança, Pai. Sabemos que ela está vivendo um momento de dor, mas o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor é o bálsamo que toca nela, Senhor, e alivia, Senhor, a dor e traga paz. Santo tu és, Senhor, grandioso és tu, Senhor. Nós te damos graça, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, por tudo que o Senhor vai fazer em nossas vidas, ó Pai, por toda a provisão que o Senhor vai prover para nós, Pai. Santo tu és, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós te damos graça, nós te louvamos. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Deus abençoe o lar de cada irmão.